Gata garota, um brinde, ó. Aqui nosso companheiro de jornada, livro Mulheres que Correm com os Lobos. A gente tá no conto Mulher Esqueleto, o último trecho do conto, um dos subtítulos do conto. Então, a doutora Clarissa, em cada conto, ela separa em tarefas, ou ela chama de lições. Ela vai aprofundando, ela dá um título para aquele trecho e no meio ali ela faz uma análise relacionada a aprofundamento daquele conto ali específico. No início ela fala o que é o conto, no caso da Mulher Esqueleto, e depois ela vai colocando em subtítulos. E aqui nesse encontro a gente faz uma análise, então cada uma traz a sua visão. Eu e mais duas lobas parceiras convidadas que estão sempre por aqui. Cada uma faz o quê? Cada uma coloca a sua visão, o seu olhar para os elementos de dentro do conto. E a gente traz esse olhar, como que a gente está vivendo isso. Através dessa consciência, faz com que tu consiga ter decisões melhores. Vamos colocar generalizando assim, né? Mas quando eu sei que eu tô fugindo da mulher esqueleto, eu consigo dar uma pausa ali. Isso traz uma consciência, traz aquele start, assim. Olha só, tô fazendo isso ou aquilo, tá? Então, já vou chamar as meninas. Mas para quem tá assistindo aqui esse encontro depois, quiser deixar seu comentário aqui embaixo sobre o que ouviu na live, sobre o conto Mulher Esqueleto, sobre o livro Mulheres Correm com os Lobos, deixa aqui embaixo nos comentários. E quem tá no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e dar uma olhada aqui embaixo na descrição. Tem a página do Círculo da Coragem Feminina, que é um programa de assinatura mensal onde a gente se encontra online pelo Zoom e faz também uma análise do livro mais profunda com a expectativa de cada uma, né? E hoje a gente vai finalizar o conto da Mulher Esqueleto, então são uma série de lives. Também acompanha a playlist, tanto no Instagram quanto no YouTube tem a playlist com todos os encontros. Essa é a 70ª live, olha só, se pronunciar 70ª live. Então são 70 semanas. O que é isso, né? São 70 semanas que a gente se encontra por aqui e aprofunda esses conhecimentos. Eu já vou convidar as meninas, então vou enviar essa live, quem tá por aí quiser clicar no aviãozinho e já mandar para mulheres que possam nos assistir, compartilhar com a gente. Eu vou colocar aqui vou enviar aviãozinho para todo mundo. Envie aí para mulheres que podem ter interesse ou que já falaram para vocês que têm interesse. Às vezes as pessoas não lembram, né? Não lembram desse momento, não lembram que tá na hora de assistir e tudo mais. Então, eu já vou encaminhar aqui para as gatas garotas que sempre me falam. Manda aí para mim, antes que eu esqueça. E eu já vou convidar as meninas. E a gente tá sempre aprimorando aqui o círculo, né? É um círculo de experimentação e aprendizagem sempre. Então, como a gente tá sempre no meio dos contos, para quem entra na live, a gente trazendo as informações, respirando, trazendo o processo aqui para nós. Então, eu já vou convidar as gurias, falando mais. E a Tati. Vamos lá. Olá, Tati, tudo bom? tudo Tudo bem? bem? Ai, tem eco. É. Deixa eu ver. Desliga o teu. Peguei o áudio, daí vocês vão testar qual que é o. Deixa eu ver, Sheila. Melhorou? Sim.
Pode ser o Liguei fone. meu áudio. Vamos ver. E aí, como tá? Oi, testando. Acho Comigo que tá tá bom, ok. Tá beleza? ok? Beleza, pra mim tá bom. É. O que foi que tu fez aí, Sheila, que mudou? Troquei o fone. Troquei o fone. Hoje eu vim Então, preparada, eu vim munida de 2 fones. Eu falei, se um não der certo, eu boto o outro. descobrimos que é o fone, então, Acho depende, que né? sim, vamos ver. Cada vez é uma coisa, mas mais um aprendizado que pode ser o fone também, né? Sim. Então, Sheila e Tati, sejam bem-vindas. Quem tá por aí assistindo, não esquece de já acompanhar a Tati e a Sheila também, entrar no perfil delas, tanto no Instagram, quem tá no YouTube, aqui embaixo tem o link o arroba delas, também pode acessar por lá também, quem tá no YouTube. E a gente tá aqui para fazer essa análise, trazer cada uma a sua experiência devido a essas vivências e olhar para os elementos do conto, né? E a gente está lá na página 187, que é o último trecho, o último subtítulo desse conto da Mulher Esqueleto. Então, esse conto, ele é um conto que, de todos que eu li até hoje, é o que eu vou estar sempre lendo, eu acho. Porque ele, eu já falei em outros encontros sobre quanto essa Mulher Esqueleto está sempre com a gente, né? E daí eu lendo esse trecho aqui, ela fala numa parte, né, que a mulher esqueleto é como se fosse o nosso ciclo lunar, né? A gente olha para a lua e vê que tem a mudança de ciclo, as mudanças de fase. Mas a mulher esqueleto, nesse ciclo vida, morte e vida, também pode ser como a gente olha para os nossos ciclos, né? O momento que, em vários momentos que eu vou ter que morrer um pouco para renascer, olhar para isso como uma forma de criação. Esse trecho aqui, a dança do corpo e da alma. Né? Eu gosto muito de dança, eu já fui administradora de escola de dança, de escritório da dança, já fui bolsista de escola de dança, então eu adoro esses trechos que ela fala sobre essa dança da vida, a dança dos relacionamentos, dança com a gente mesmo, quando a gente entra nesse embalo, né, do vida, morte, vida, e eu entendo esses processos, essas camadas e tudo mais. E ela fala muito disso nesse trecho, sobre a dança mesmo, sobre o quanto eu vou dançar e como esse conto especifica muito do relacionamento, né, fala muito sobre isso, fala sobre o quanto como parceiro ou parceira eu vou dançar quando a gente se une, a gente vai dançar no mesmo ritmo, né? Quando a gente consegue se encaixar nessa vida, morte e vida, né? Nesse entendimento de cada um. E aí, gurias, para a gente começar esse trecho aqui, também achei ele muito profundo. Esses últimos, eles parecem tão profundos, assim, tive que ler várias vezes de novo. Então, para quem está assistindo também, não entendeu a primeira vez, tem que ler de novo, tem que anotar outras coisas, olhar com outro ângulo, porque às vezes a gente vai tão... Ou o momento do dia que tu tá lendo, às vezes está naquele ritmo ali tão alucinado que não consegue mergulhar nisso, né? E aí nas primeiras partes ali, a primeira parte ela já fala desse ciclo lunar nas nossas vidas, né? Já na 188, ela fala para algumas, essa lua que determina os ciclos está lá no céu. Para outras, ela é a mulher esqueleto que vive nas suas próprias psiques. Então, para vocês, assim, gurias, na vida, assim, como vocês encaram essa mulher esqueleto como própria psique nesse ciclo, assim, do dia a dia, de família, relacionamento, de empreendedorismo, de estar lidando com o cliente, às vezes eu ter que lidar de alguma forma, que também é uma relação, também é um relacionamento ali, daquela forma, e eu vou ter que olhar para essa minha mulher esqueleto. E para quem também não entende nada do conto, o essencial desse conto básico é a história de uma mulher que é empurrada do penhasco pelo pai. Ele não se sabe o motivo, ela não tem o motivo no que aconteceu. Ela vai para o fundo do mar, um pescador vai lá, joga a linha, encaixa lá
nesse esqueleto, começa a puxar, achando que é um peixe grande, que ele vai se alimentar e alimentar todo mundo perto dele, até que ele vê que é um esqueleto. Ele tenta fugir, ele foge muito com aquela canoa dele, só que a mulher esqueleto fica presa na rede, daí ele parece que ela fala assim como se ela estivesse de pé, correndo, né, atrás dele, até que ele vai lá, se esconde lá na iglu dele, ou seja, na barraca dele, porque ele ficou com medo daquele esqueleto, né? E a mulher se alimenta no meio do caminho, então aquele esqueleto se alimenta e tudo mais. Resumindo, ela vai lá e depois ele, dormindo, ele sonhando, escorreu uma lágrima, ela bebe daquela lágrima, pega o coração dele como forma de tambor, que ela fala muito isso da dança, dos ritmos do tambor, né? E acaba começando a cantar para que a carne dela renasça e ela se torne uma mulher, deita lá com ele e felizes para sempre, digamos assim. Vamos resumir o negócio aqui, para quem está por aí entender. Então, esses elementos, cada elemento a gente olha dentro da gente, o que representa. E para vocês, Sheila e Tati, o que é essa mulher esqueleto que vive na própria psique? O que vocês sentiram desse trecho que fala sobre esses ciclos lunares e a mulher esqueleto como nossa própria psique? Olha, gente, boa tarde. Então, quando eu comecei lá por essa, já pelo título, né, a dança do corpo e da alma, a primeira coisa que me veio à cabeça a respeito do conto foi dançar conforme o ritmo, mas não como o ritmo da vida, como a gente ouve, como a gente está acostumado, né? Ah, se der, deu, se não der, paciência. Não, é dançar com o ritmo da alma. Eu entendi que quando ela fala para outras, ela é a mulher esqueleto que vive nas suas próprias psiques, é nesse sentido, da mulher já estar num autoconhecimento constante, num processo de autoconhecimento que não cessa, e ela consegue dançar no ritmo da própria alma. Ela não se fere, ela vai de acordo com o que ela acredita, confiando naquele parceiro de vida que é um homem que reconhece, um parceiro ou uma parceira, que reconhece a mulher esqueleto, e que, assim como ela, também reconhece os ciclos. Por isso que ela fala que umas entendem que o ciclo está no céu, que a gente fala, né? Tem gente que cicla com a lua do céu e outros que ciclam com a lua interna. Se a gente entender, como ela fala aqui, que a lua interna é esse vaso vermelho do ventre da mulher, é o útero, não o útero, órgão, mas a região, o centro energético, eu consigo entender que o pulsar do ritmo, né, como é que fala? Na música tem isso, você tem um ritmo, 3/4, essas coisas assim, vai bem marcadinho. É porque ela já está tão acostumada com os ciclos, porque em cada ciclo ela tem um ritmo. Um é mais acelerado, o outro é mais agitado, não tão acelerado, mas tem uma agitação diferente. O outro é mais lento, o outro é mais ralentado ainda. Então, ela reconhecendo como são os ritmos dela, ela consegue sempre encontrar as melhores soluções para a vida. Não só o abandono, como ela fala, né, durante o conto. Quando se dá de cara com a mulher esqueleto, o pavor às vezes é tamanho dentro de uma relação, seja relação de pessoas ou negócios, que a primeira reação é o abandono. Se eu não sei aquele ritmo, eu nem me aventuro a dançar. Então aí entra a coragem, né? Entra o conhecimento do ritmo. Eu acho que essa parte foi bem, foi por aí. Eu também tive uma compreensão muito parecida, né? Porque muitas vezes a mulher, ela não está no ritmo do ventre, ela não está no ritmo interno da alma, e essa mulher se perde, e aí ela para no fundo do poço, e no fundo do poço ela começa a olhar para dentro e perceber os ciclos que vão acontecendo com ela, que é aquilo que a Tati colocou muito bem. Ela vai percebendo a batida, o ritmo, como que ela deve se comportar perante tudo que acontece na vida dela, seja na relação amorosa, nas relações interpessoais que ela tem, quanto no negócio. A gente vivencia muito isso como empreendedora, né? Tem momento que o ventre está cheio, né? Tem momento que você
cheia de ideias, você está criativa, você está no momento de ação, e outros momentos você está mais vazia para o externo e muito mais focada no interno. E aí você fica mais observadora, você fica mais quietinha, mas não é uma observação parada, é uma observação de sabedoria, entendendo as profundezas que estão dentro desse útero, dentro de você, como está a tua emoção, porque tanto na relação quanto no empreendedorismo, a gente nasce e morre todo dia, né? Ontem eu estava com uma energia, hoje eu já estou com outra. Então, nasci, vivi e morri de ontem para hoje. Então, ontem eu estava olhando sobre uma perspectiva, hoje eu já olho por outra perspectiva. Eu acho que faz parte, mas a mulher consegue se perceber nesse processo quando ela chega no fundo do poço, que ela se sente, eu tenho que saber quem sou, eu tenho que saber o que habita dentro de mim, o que está dizendo o meu centro energético, né, o meu útero energético, o que ele está falando para mim, qual é o ritmo que eu tenho que seguir? É a batida do meu coração, que bate muito mais do que o cérebro, ou a batida do cérebro? E quando eu estou no cérebro, eu estou muito mental, eu estou muito no externo. Quando eu estou no coração, eu estou mais interno, eu estou ouvindo aquela voz que fala bem baixinho, que eu tenho que estar bem quietinha para ouvir, senão eu não percebo. Para mim, passou isso no conto. Eu senti essas fases que a gente vive, mas tem que estar num processo de autoconhecimento. Aquele que não está, não consegue perceber, porque está no ritmo do automático, né? E o que você falou a respeito da morte, ela também trata. Se algo eu não entendo do meu negócio, eu não consigo achar uma saída, então eu abandono. É uma dor, porque vem aquela coisa do fracasso, eu sou incompetente, eu não sirvo para isso. E aí eu fiquei pensando assim, tá, ela diz que a morte, ela é uma boa companheira. Até ela tem um subconto aqui, né, que ela trata disso. Por que ela é uma boa companheira? Porque ela mostra as dores e as delícias da vida, dos ciclos da vida. Seja a morte de um parente, mas esse parente viveu bem, seja a morte de um negócio, é porque é hora de evoluir, ou mudar, ir para outro ramo, se reconhecer, porque a gente, por exemplo, meu sonho era ser museóloga. Não rolou, fui ser pedagoga. O sonho da Tuti, vamos dizer, era dançar. Botar as sapatilhas e correr o mundo dançando. Mas o sonho social era o quê? Não, você tem que ter o canudo. Então, bora pro canudo. Vamos fazer ADM, né? E assim, foi um ciclo que morreu, ok? E já aprendi que esse não é o meu ritmo. Agora eu vou encontrar o meu ritmo. Qual é o meu ritmo? Agregar, ajudar, acolher. Tem tudo a ver com a parte da educação, tem tudo a ver com a psicologia, com a psicopedagogia. Esse é o meu mundo. Esse é o ritmo do meu tambor. Então, quando a gente entende, e o livro me ajudou muito a entender isso esses dias, várias leituras também, porque é um conto mais denso do que o outro, parece que conforme o livro vai avançando, a coisa vai ficando... É bem pedagógico, né? Porque vem suave e vai graduando. Ele vai ficando mais pesado, assim, né? Uma leitura mais interna, mais potente, tipo assim, acorda, menina, é assim que você tem que ver. Esse é o ritmo da vida, dá um sacode, assim, de vez em quando. Então, abraçar o ciclo, como ela fala, é abraçar ao mesmo tempo, suportar esses infinitos finais. É suportar e aprender o tempo inteiro. Aí vai, de novo, relacionamento eu comigo mesma, eu com o outro, eu e o meu negócio, eu e o mundo, porque tudo está conectado. Então, entender os meus ritmos me ajuda a ser mais receptiva e transmitir com mais clareza. Total. E é bem isso que tu falou, Tati, tu falou do ritmo da alma e esse fundo do poço que a Sheila falou também. Para quem está assistindo aí, isso que a Tati falou, é interessante a gente olhar para a nossa jornada que veio, né? Lá no momento que a gente foi para um fundo do poço
E a gente não imaginava que estava indo. E a gente saiu dele sem ter consciência, né? E hoje, só que aquilo fica registrado, fica aquela memória ali, aquele trauma, ou aquela falta, aquele abandono e tudo mais. Então, hoje o livro traz esse olhar, né? Da gente olhar a jornada até de quando a gente nasceu até hoje, o que foi que aconteceu nesse percurso, que teve vida, morte, vida, teve renascimento. No trecho mais para baixo que ela fala, às vezes aquele que está fugindo da natureza vida, morte, vida, insiste em pensar que o amor é apenas uma dádiva. No entanto, o amor em sua plenitude é uma série de mortes e renascimentos. Deixamos uma fase, um aspecto do amor e entramos na outra. Paixão morre e volta. Então, trazendo o que a Tati falou sobre a dança e sobre o canudo ali na minha história, eu lembrei que quando eu fazia mestrado foi quando eu comecei na dança de fato. Então, eu fazia mestrado, eu era bolsista em uma escola de dança. Então, todas as noites eu fazia aula de dança lá das 7 às 11 horas. E tinha aula do mestrado praticamente todos os dias, ou fazia artigo científico, aquela coisa toda. Ali, inconscientemente, eu fui deixando morrer, eu não tinha consciência disso que eu tenho hoje, por isso que eu falo para olhar para essa história. Eu fui deixando morrer a Tuti acadêmica, aquela que era milionária, dedicadíssima a artigo científico, a estudar muito, a fazer metodologia científica e tudo. Eu fui deixando morrer porque eu tive que fazer uma escolha. No momento que eu ia para as aulas de dança de salão à noite, óbvio que o meu desempenho no mestrado não ia ser o mesmo, né? E eu participava de eventos de dança fim de semana, no mínimo um fim de semana por mês, era evento fora da cidade. Então, apresentação de dança e tudo. Então, ali eu fiz uma escolha inconsciente. Aquele meu caminho acadêmico já não estava legal, mas eu estava no automático. Uhum. Então, hoje, analisando, eu sinto que eu fui no fundo do poço lá naquele momento que a Sheila comentou sobre isso, né? Só que eu não tinha consciência. Eu fui no fundo do poço lá, porque eu tive que escolher, eu escolhi a dança, mas ao mesmo tempo, quando chegou no final do mestrado, que o meu desempenho acadêmico, ele não foi, eu não fiz tantos artigos quanto eu precisava para passar no doutorado e tudo mais, que eu não fui aprovada nas seleções de doutorado, ali eu fui no fundo do poço, mas eu não tinha consciência, eu fui totalmente no fundo do poço, porque a Tuti acadêmica estava morrendo, de alguma forma. A vida, o universo estava me mostrando um outro caminho, outras opções. Eu tinha chance de conhecer outras coisas, que não era ter o título ideal, doutora e tal, na minha área. Mas eu estava no fundo do poço ali, fui no fundo do poço, e isso refletiu em dores no corpo. Então, quem está assistindo também analisa aí quantas ou doenças que a gente já teve, ou dores que a gente não sabia, não sabe nem de onde surgiram, e quando vê, começa a aparecer aquilo ali, né? Anos depois, aí, a gente aqui mesmo nos círculos e analisando isso, que eu fui entender, olha, naquela época eu fui no fundo do poço, eu não entendi esse processo que ela fala aqui, né, do amor. Eu insistia em pensar que o amor por a vida acadêmica era uma dádiva que tinha me iluminado, ser aquela do artigo científico que eu consegui fazer, escrever, tinha dedicação nisso. E eu não deixava renascer esse outro lado, esse outro lado de ser mentora, de empreender, porque eu queria seguir naquela vida acadêmica, eu queria seguir naquela história do canudo lá, como a Tati falou. E aí, depois de anos entendendo que eu fui no fundo do poço, mas depois eu renasci através da dança, só que depois eu fui no fundo do poço de novo, porque não era exatamente na dança literal. Às vezes a gente quer literal, né? A gente quer ser, como a Tati falou, quero ser museóloga, mas eu posso ser museóloga de uma outra forma. Usar isso de uma outra forma. Hoje, como mentora, usar essa característica, né? Eu posso usar a dança como característica aqui, como atividade, como meditação, ao invés de eu trabalhar literalmente com a dança. Eu posso usar a vida acadêmica aqui e não preciso estar lá dentro da universidade para usar a metodologia científica, os estudos aqui, como mentora nas lives e tudo mais. Só que a gente, claro,
eu não enxerga isso. Por isso que esse autoconhecimento, eu saber esse ritmo, esse ritmo da minha alma, incluir coisas que eu achei que eu tinha que excluir da vida, né? Excluir a vida acadêmica. Não, agora nunca mais, quero nem ver doutorado, professor na minha vida. Sai de perto. Orientador, nem pensar. Dissertação, essas coisas, loucura. Então, esse entendimento que agora a gente pode incluir. Isso é o mais legal, assim, que a gente pode incluir. Sim, e tem um trecho aqui do livro que ela fala assim: sem o conhecimento dessa dança, a pessoa tem a tendência, durante vários períodos de águas paradas, que é estar no fundo do poço e a água literalmente está parada, né? A traduzir a necessidade de atividade nova e pessoal em gastos excessivos, em exposição a riscos, em escolhas irresponsáveis. Eu vou parar aqui esse trecho, ele tem um pouquinho mais, mas eu vou parar pelo seguinte: quantas de nós não ficamos num estado de fundo de poço, água parada, e a gente gasta sem... eu mereço essa bota, mas nem vai usar aquela bota. Fica lá no armário a vida inteira, você paga 1 milhão no negócio e não usa. Ou exposição a riscos. E aí eu lembro de um período da minha vida que eu estava no fundo do poço. Uma sequência de muitas coisas que aconteceram na vida, e eu não estava conectada comigo mesma, então eu fiquei sem saber o que fazer perante a tantos acontecimentos, e aí eu fui para o paraquedismo. E na época que eu fui para o paraquedismo, eu tinha uma coach que ela dizia exatamente o que diz esse livro, olha que interessante. Ela falava assim: não vá para esse esporte é um esporte de exposição, de risco. Você não está no momento de se arriscar, está no momento de se conhecer, está no momento de ficar dentro de você, entender como você é para depois ir. Mas aí a gente está teimosa, porque a gente não quer aceitar os processos de morte, vida e morte. E eu falei, foda-se, eu vou. E eu fui, com a cabeça totalmente perturbada, com o emocional totalmente fragilizado. Eu subia numa aeronave e me jogava. Então, assim, esse movimento é a busca tão forte, desesperada de sair do fundo do poço, mas você não sabe como, que você fica nadando em águas que você acaba se afundando cada vez mais, né? Porque você fica na água parada, você quer procurar uma nova atividade, mas esse não é o jeito certo de fazer. Então, assim, tem momentos que você precisa de ação na sua vida e tem momentos que você precisa de observação. Eu acho que o grande segredo dessa dança, que ela fala aqui no outro trecho, né, que ela recebe o viajante da morte, ela fala, pode me falar, né, quais são os próximos passos, porque você é bem-vindo na minha vida. Eu entendo que hora eu choro porque perdi um filho, hora eu fico feliz porque nasceu um neto, né? Eu tô colocando assim com as minhas palavras. E é a dança, né? A gente precisa morrer e algumas coisas precisam morrer todo dia. Uma relação que você vive lá 5, 10, 20 anos com uma pessoa, ela não vai ser a mesma de quando começou. Porque no processo vocês vão entrando nessas águas paradas, vão se conhecendo, vão mudando, né? Mas se tem essa estrutura do reconhecer que uma parte de você morre e a outra nasce, e do outro também, você cria uma relação mais consolidada, né? Eu acho que a gente precisa quebrar esse medo da morte de todos os sentidos, seja físico, né, emocional, ou do que quer que seja. Se não está na sua vida nesse momento, é porque ainda não é hora para entrar. Na hora certa vai acontecer, né? Se saiu, é porque tinha que sair. A gente reluta muito em aceitar esse tipo de coisa, né? Esse aprendizado, rapidinho, Tuti, no trecho seguinte ela fala uma coisa que eu ainda notei assim: se não vai no amor, vai pela dor. Porque é exatamente isso. Eu me recuso a conhecer, assim, tem aquele que não consegue reconhecer o ciclo, né? E tem as suas repetições, e tem aquele que se nega a reconhecer. Eu acho que são 2 tipos. E aí vem, né, a dor pela dor, porque ela ainda fala assim: a verdade é que não conseguimos, pois ele nos acompanha de perto. Você deixar para trás esse aspecto da morte, a gente não consegue deixar para lá. Porque ele nos acompanha de perto, aos trancos e barrancos, até dentro da nossa casa, até dentro da nossa consciência. Se não for por outro modo, aprendemos acerca dessa natureza mais sombria quando aceitamos o fato de que o mundo não é lindo, de que chances são perdidas, de que oportunidades surgem inesperadamente. Então, assim, eu vou procurando desculpas para o que eu estou vivendo, mas eu me recuso a olhar
para esse ciclo de vida, morte e vida. Então, se eu não vou no amor, se eu não aprendo a observar e entender os meus ritmos, vai na dor. Então, esses ciclos ficam viciosos, eu vou para os meus extremos, para os meus excessos, até conseguir aprender a lição. Tipo Nanny McPhee, sabe? Lição aprendida. Isso. Perfeito, isso mesmo. Ah, e a pergunta é a Ana, né? Como você teve esse processo de retomar essa consciência? Vamos ver se eu entendi isso em relação ao que eu estava falando antes do processo do doutorado, daquele processo de entrar no fundo do poço ali e não entender anos depois, né? Eu fui entender isso. E esse processo foi em 2017, eu fui entender isso em 2021. Entender que eu tinha entrado no fundo do poço naquela época lá. E é o que vocês estavam falando, essa teimosia. Porque o que a Sheila falou, e cabe bem a minha história da Sheila. Quando tu disse que não era o teu momento estar lá na aventura, né? Se jogar lá, arriscar até aquela adrenalina. Em 2017, como eu comecei a ter esse processo de dores no corpo, dores musculares, resquícios desse fundo do poço aí de não ter sido aprovada no doutorado, eu insisti em dançar. Só que a minha musculatura não estava pronta para dançar. Eu precisava ter um fortalecimento muscular para continuar dançando. Mas eu teimei, eu continuei dançando. Então a dor ela foi se agravando. E eu fingia que ela não estava ali. Estava doendo, mas eu fingia que ela não estava ali. Eu continuei dançando. E como eu dançava muito, e não tinha um preparo físico, né? A gente não tinha, né? O professor de dança de salão ali, eu não ficava falando sobre isso, do fortalecimento muscular. Então, eu fui me prejudicando por essa teimosia, fisicamente, né? E quando essa consciência que eu tive, que foi em 2021, de olhar assim, que caminho é esse que eu tô tentando fazer? Foram dois, não, foi um processo que foi contínuo, né? Mas teve duas viradas, assim, que foram quando eu não aguentava mais sentir essa dor nas costas. Não aguentava mais. Eu dizia, como assim? Eu com 30 e poucos anos vou ficar a vida inteira sentindo uma dor ali que em exame nenhum aparece o que é. Faço pilates, faço atividade física, fazia não sei o que e nada passava dor. Eu queria arrumar um jeito de resolver aquilo. Já fazia terapia, já ia em psicólogo, já tinha feito várias coisas, já tomava medicamento, reumatologista, 50 tipos de reumatologista. Tomei 50 tipos de medicamento e nada passava aquela dor. Chegou um momento que, espera aí, eu preciso olhar para alguma coisa que eu não tô querendo ver aqui, eu preciso ver. E no momento ali de ficar em casa durante a pandemia, que era aquele a gente se olhava mais, a gente ficava mais sozinha, ou só com o marido, ou só naquela relação ali, né? Poucas pessoas. Eu me afastei da dança obrigatoriamente, porque comecei a trabalhar com um professor de dança, mas ele estava longe. Então eu não dançava em casa, né? Mas eu não tinha aquela prática diária. Acabei me afastando desse amor da dança, como a Sheila falou, do paraquedas lá da história. Eu tive que me afastar daquilo, né? Porque não tinha dança e tudo mais. Nesse processo foi assim, tá, então eu preciso olhar para essa dor no corpo, mas como que olha para essa dor no corpo? Se eu já faço terapia, é aquela mulher que fala assim, mas eu já fiz tudo e nada adianta. Como assim? O que eu faço agora? E aí, começando a trabalhar com essa pessoa online, esse professor de dança, ele tinha uma energia masculina muito forte. Para mim acompanhar ele, eu precisava trabalhar muito para poder acompanhar a energia dele, da ação, e eu precisava trabalhar muito no computador. Então, a minha dor, ela, como é uma dor nas costas, ela aumentava, porque eu mexia muito no computador, ficava sentada muito tempo, e trabalhando online, assim, home office, e ali foi outra virada, foi assim, mas se eu continuar nesse ritmo dele, com ele, eu vou sair da dança, vou me enganar, né? Eu parei de dançar, minha dor vai amenizar, porque eu parei de dançar, mas eu vou ir para uma outra energia de trabalhar muito no computador, onde eu vou continuar com a dor. E aí essa teimosia, né, de tentar ficar nessa energia, foi quando eu disse, não, preciso procurar alguma coisa. E aí apareceu
apareceu, né, que nada é por acaso, a terapia de saberes femininos, a formação da terapia de saberes femininos, que foi aquele resgate do olhar para o meu feminino, dizer, peraí, eu preciso ser aquela que tem que ir até o doutorado, tá, mas se eu não sou essa, quem eu sou? Né? A Sheila estava falando outro dia, nos áudios lá no nosso grupo do Círculo da Coragem Feminina. Tá, mas se eu não sou aquela que vai fazer até o doutorado, quem sou eu? Que profissão que eu sou? Quem sou eu nesse rolê? Porque eu era aquela que me via como a que ia ser a doutora na minha área. Eu não tinha outra opção. Para mim, eu não tinha outra opção, não via outra opção. E aí a gente se sente perdida, né? Se sente nesse ciclo de morte e renascimento. É assim, peraí, e agora? O que eu faço? E aí dá vontade de voltar, né? Tanto que eu tentei, eu voltei para dança, voltei para o mesmo ciclo, mas como já tinha mudado, eu não me encaixei mais com as pessoas também não me receberam da mesma forma, porque eu estava muito diferente, eu já tinha mudado, eu tinha me conectado com o feminino. Então, esse processo de como é que encarar, e agora lendo esse conto que eu fui entender que aquilo lá era um processo da mulher esqueleto e todos os processos ali foram esse olhar, né, da mulher esqueleto. Então, não tem uma virada de chave mágica, né? Eu decido hoje, amanhã eu mudo. Não é. É um processo, porque quando eu não fui aprovada no doutorado, e veio a pandemia depois disso, eu fui para dança, mas veio a pandemia e eu parei de dançar. Eu procurei a dança de uma outra forma para continuar com aquela dor, né? Dor física. Daí no computador, ao invés de ser na dança de salão, era no computador. Então, como que é esse negócio, né? A gente teima em viver as dores, em reviver aquela dor, e ficar, sabe, remoendo, né? Mas quando clareia, aí a gente começa a entender esse ritmo. Sei para vocês, assim, aceitar esse. Às vezes depende da coisa, é muito profunda, tem que olhar em outro momento. Às vezes tem que deixar para depois, às vezes não vai ser agora, mas não é de uma hora para outra. Não tem uma coisa de chave, né? E às vezes na hora da dor você nem entende o que está acontecendo. Você só sente. E é só sente. só no processo de observação que você vai ver. A gente fala observação, mas é acompanhado observação e questionamento o tempo inteiro. Tá doendo? Por que tá doendo? Aonde tá doendo? Como que chegou essa dor? Por que ela não cessa? Né? E por aí a gente vai traçando uma rota até descobrir o caminho ideal que o nosso pé consegue pisar sem se machucar. Quando a gente consegue reconhecer, quando a gente está falando de ritmos, né? A gente consegue reconhecer o nosso ritmo através, pelo menos a nossa geração está assim, né? A gente está aprendendo a reconhecer as coisas, as dores, ou como essa mulher esqueleto se apresenta, infelizmente a partir da dor. Porque a gente não teve esse hábito, que é um hábito que a gente cria, de todo dia, um cadinho que seja, parar e silenciar. E aí ouvir a voz interna. Tá doendo, fulaninha? Por isso. Sabe, Tatiana, você não tá dando passo porque você tá fazendo isso, isso e isso. É aquela voz que a gente fala assim, não quero te ouvir agora não, agora não. Eu tô agora nos meus excessos, me deixa. Tá mais divertido comer brigadeiro, me deixa. Sabe? Então, a Tuti, pelo que eu entendi do relato todo agora, só conseguiu observar o ponto de mudança quando ela silenciou e falou assim, não, encontrei agora um grupo que me orienta a silenciar, que me ensina um monte de coisa, vou aplicar, vou ver qual é. E ela falou assim, a resposta está vindo, é por aí. É quando você encontra também a sua tribo, né? Um outro conto lá atrás que a gente falou. Quando a gente encontra a nossa tribo, a gente consegue expandir os sentidos. Porque às vezes a gente está no fundo do poço e está nessa água parada e está com esse esqueleto emaranhado na rede do pescador, que é o que eu passei há uns tempos atrás, umas 2 semanas. Quando você vai tirando de forma consciente essas amarras, você vai se libertando de coisas que você tinha certeza absoluta que eram suas. Né? Você fala,
Nossa, eu sempre fui assim. Aí quando você vai tirando o negócio, fala, não, eu não sou nada disso. Ai, meu Deus, quem sou eu na fila do pão, né? E esse processo de desemaranhar das informações, energias e situações e pessoas é um processo dolorido, porque a gente não quer morrer muitas vezes. A gente não quer que aquilo vá embora. A gente quer que aquilo permaneça, né? Eu, como a Tuti, como a Tati, a gente vai chegando nos momentos, infelizmente, ainda pela dor, para poder... E olha que eu vou te falar uma coisa, hein? Eu dou piti. Ixi, eu dou um trabalho, eu sou teimosa no nível hard. Né? O povo mais assessionado falando, minha filha de Deus, vá por aqui. Eu falo, mas por que eu tenho que ir por aí? Fica se debatendo. Eu tive uma experiência com um amigo uma vez que cabe aqui nessa história. Nós fomos fazer uma trilha numa cachoeira e a gente não parou para pensar quanto era o tempo de trilha e tudo mais. E a gente achava que era uma trilha num parque, na verdade era numa mata dentro de um parque. E a gente levou 1 litro de água, né? E a gente queria ver as águas de Oxum, vamos ver as cachoeiras. E a gente entrou na trilha. Quando a gente levou 3 horas para ir e 3 horas para voltar. Quando chegou lá, na euforia de não olhar para se perceber, a gente falou, vamos jogar essa água fora, vamos pegar a água da cachoeira, né? Que é mais legal, vamos pegar. Quando a gente voltou, eram 3 horas para voltar. Aí que a gente estava cansada, com fome, com sede, não podia mais tomar água, porque jogar água limpa fora para pegar a água da cachoeira. E a minha amiga ficava parando no caminho e reclamando. E eu falava para ela assim, se a gente ficar reclamando aqui, ninguém vai vir tirar a gente daqui. Porque a gente está no meio da mata, no meio do nada, né? A gente precisa continuar andando. Ainda que esteja cansada, vamos continuar andando, vamos manter o foco, porque senão a gente não sai. Quantas vezes na vida a gente não quer sair do fundo do poço? Quantas vezes na vida a gente não pensa muito nas consequências, porque nem sabe direito o que gosta, e vai para uma trilha de 3 horas sem nenhuma informação, sem levar nenhuma barrinha de cereal, e a única água potável que tem joga fora. Naquele dia, eu tive esse ensinamento que o livro falou aqui. Se você não se mexer, se você não olhar para essa morte, para esse esqueleto, para esse anzol, para essa linha toda, se você não fizer o movimento de sair, você vai viver a vida inteira aqui. Ninguém vai te resgatar. Muitas vezes a gente, quando passa por uma situação de dor intensa, a gente acha que o outro vem resgatar a gente de alguma forma. Então a gente precisa se resgatar, sair do fundo do poço, encarar essa morte e falar, eu tô cansada, mas eu tenho que seguir a trilha, porque o processo de autoconhecimento é um negócio que não é gostosinho de fazer, né? A gente acha que vai tirar 3, 4 camadinhas e vai estar tudo resolvido, mundo da felicidade. Só que a gente descobre que não. É um negócio que você tira uma coisa, uma de vocês comentaram. Aí vem outra, e é um processo contínuo. Enquanto a gente está nessa terceira dimensão, o processo aqui é para evolução e aprendizado, não tem outro jeito. Trazendo o que eu falei antes sobre, então a gente está nesse conto aqui da mulher esqueleto, do olhar para o pescador que trouxe esse esqueleto lá do fundo do mar, né? Esse fundo do poço, que eu não estava dizendo para Sheila, esse esqueleto passou anos no fundo do poço. Ela acha que é normal aquele fundo do poço, né? Quantas de nós vivem num relacionamento, né? 30 anos de casado, 30 e poucos, tá achando que é normal aquele fundo de poço ali, aquela relação péssima, ou num trabalho que o chefe é um saco, a estrutura toda é ruim, a energia é ruim, e a gente insiste em ficar lá, porque a gente acha que é normal aquele fundo de poço. Naquele momento que eu tive contato com a terapia de saberes femininos, que teve a gente fez resgates profundos de olhar para o feminino, que era algo que eu nunca fui ensinada a olhar para o feminino, né? Não tinha o que vem de geração para geração, esse olhar do feminino, do cuidado, de ser cíclica, de saber que eu não sou linear, que eu tenho luas, como ela fala aqui, que eu tenho ciclo vida, morte e vida. Então, depois a gente teve um olhar para a ancestralidade, de olhar lá as mulheres que vieram antes da gente, né? O que a nossa mãe, a nossa bisavó, a avó falavam na nossa convivência sobre como que era ser a mulher ideal, como que era ser a mulher que tinha que casar, né? Você não ia ficar pra titia. Então, o que falava sobre a mulher ser líder financeiramente de uma empresa, ganhar mais que o marido,
A gente não via nossas bisavós e avós ganhando mais que o marido, né? Então, esses dois pontos, quando eu fiz esse olhar do resgate mesmo, que eu fui olhar para a história, eu olhei assim, eu quero olhar para a história das minhas avós aqui. Eu nunca tive esse ensinamento de ser empreendedora. Para elas, empreendedorismo, elas eram empreendedoras, mas elas nunca se viam como empresárias, né? Sim. Elas tinham lá o negócio que elas diziam assim, vou ganhar o meu dinheirinho, que era ser costureira, né? Costureira geralmente fazia barras de calça e tudo, e recebia o dinheirinho. Eu tô fazendo aqui, e aí já contando para vocês, nessa semana eu tô fazendo o vídeo de aniversário de 80 anos da minha avó paterna, e eu fiquei sabendo histórias que eu nem imaginava. Ela sustentou muitas vezes meu pai e os irmãos e as irmãs dele através de costura, mas para ela era um dinheirinho, não era o que sustentava a casa, mas no fundo ela sustentava, sim, muitas vezes ela sustentou, mas ela não olhava para isso. Então a gente às vezes não teve esse olhar lá, isso não está na nossa cabeça. Então eu só me via na carreira acadêmica, professora, ou então funcionária pública, estabilizada, não me via sendo empreendedora, onde eu tenho que lidar com altos e baixos. Um ciclo de vida, morte e vida, que a empresa é muito isso, né? É um ciclo de vida, morte e vida. Eu vou ter que encarar a mulher esqueleto. Então, agora há pouco, enquanto vocês estavam falando, aconteceu uma coisa aqui bem interessante, porque acabou de quebrar a taça, que eu sempre, olha só aqui, ó. Para trazer para vocês que são os pequenos sinais, nada é por acaso. Por isso que eu digo que é o ciclo vida, morte e vida. Porque essa taça aqui, ela representa um início de ciclo da minha empresa na internet, de começar a influenciar a minha marca como mentora. Eu comecei a fazer os bons dias no story sempre com essa taça. Então, já fazem 3 anos, fazer 3 anos. Então, 3 anos que ela tá lá no histórico. O que representa essa taça ter quebrado agora, enquanto a gente está fazendo o círculo? Eu tenho que olhar para isso como o fim de alguma coisa. A morte de algo, a morte de uma parte do meu negócio. Daquela Tuti que fazia bom dia, daquela forma, que tinha uma rotina estruturada daquele jeito. Então, porque eu sempre pensei, eu preciso mudar essa taça, né? Eu pensei várias vezes isso. Tá na hora de comprar uma outra taça, uma outra cor, que represente mais a minha marca, que ela é verde e tudo mais. Tá na hora de evoluir a taça, né? Comprar uma outra e tudo. E agora, e eu nunca fiz isso. E agora ela quebrou. Então, esse olhar que a gente tá falando aqui, para quem tá assistindo, os pequenos sinais de todo dia. Isso é um sinal para mim de alguma coisa está mudando na minha empresa. Aquela Tuti que começou com essa taça aqui, tá finalizando nesse momento e através que ela quebrou e realmente é sinalizar que algo precisava finalizar. Uma morte, agora eu preciso encarar a morte da taça, né? Porque tem aquela coisa do apego material. Ai, meu Deus, a minha taça de estimação, que eu andava para lá e para cá com ela. Agora eu tenho que encarar uma morte, por mais que seja algo físico. Quanta coisa na casa da gente a gente precisa se desapegar e soltar, que realmente é a morte daquele ciclo ali, né? Então, esse trecho, por isso que eu digo que esse conto, ele é permanente na nossa vida, né? Os outros, eu acredito que acontecem em alguns momentos. A Vassalice, o Barba Azul, o Patinho Feio. Mas a Mulher Esqueleto, ela tá sempre com a gente, até na taça que acabou de quebrar, aqui ao vivo, e a cores. Então, hoje que a gente tá em maio aí de 2023, essa taça tá sinalizando alguma coisa. A morte de uma parte do meu negócio. Então, tem que olhar para isso, aceitar, entender o que vem agora. Começar a ter essa consciência, aceitar esses pequenos detalhes, né? Porque às vezes a gente não enxerga isso que vocês estavam falando sobre a dor, né? Eu precisei entrar pra dor agora, porque eu senti uma dor, né? A minha taça quebrou. Eu tive que ir pra dor, mas eu já tinha pensado em desapegar dela, tinha pensado já em trocar, né? Ter outra taça. Só que eu não fiz isso. Eu esperei ter a dor de quebrar a taça pra comprar outra.
outra, e eu vou ter que chorar ela. Também tem que chorar o luto por ela, porque ela representa algo pra mim, representa a prosperidade, começar o dia tomando água, essa questão toda do olhar para, né, se aceitar tomando água numa taça e não num copo normal. Então, é uma dor, mas a gente espera às vezes chegar na dor, né? Porque quando a gente não faz o movimento, o universo faz pela gente, né? É aquela história que a gente aprende no espiritismo, de uma forma geral, né? Eu não tô aqui para fazer o que você quer, minha filha, eu tô aqui para fazer o que você precisa. Mas não tem mais, isso aí que você quer não é legal para você agora não. Agora você tem que passar por essa parte aqui, minha querida. Então o universo faz isso. Você já havia tido o insight de mudar, de trocar taça, vou atualizar a cor, mas aí o apego, a gente é muito apegado aos negócios, né? E assim, é engraçado porque a gente está no conto e vive na vida em diferentes aspectos o que passa no conto, né? Sim. Seja com amizade, com o que for, tem coisa que você fala, mas eu gosto tanto disso, mas isso não te faz bem, mas eu gosto tanto. Enquanto você não tomou atitude, o universo vai lá e fala, então, Tuti, hoje é o dia de quebrar a taça. Bora quebrar para você movimentar uma nova energia. O que a gente não consegue compreender é que a morte ela tem um aspecto muito positivo, se a gente parar para pensar. Tem que morrer algo para entrar algo. A cada 3 meses aqui em casa eu faço aquela de tirar, desentulhar, né? E às vezes tem peça de roupa, que não serve mais para você, cara. Mas você tem um apego com o negócio que eu não sei explicar o que acontece. Não entra no braço da pessoa e a pessoa fala, mas vou deixar aqui mais um pouquinho, vai que eu emagreço. Deixa aqui, né? Então assim, a gente precisa desapegar. Porque quando você desapega, eu já passei por essa experiência de observar. Sempre vem mais e melhor. Sempre vem mais e melhor. É impressionante isso. Só que a gente sente a dor. Porque a gente cria um apego que não sei nem explicar. Não sei nem explicar. É apego do negócio, é apego da vida que tinha. Eu era apegada no corporativo. Aí cheguei pro meu negócio, queria fazer o ritmo do corporativo. E não é assim que acontece. As coisas são diferentes, né? O negócio da empreendedora é a empreendedora, né? Dinheiro é energia, informação é energia, negócio é energia. Como é que tá você? Parou os negócios? É porque o negócio é você. Antes você estava na empresa do terceiro, o negócio era dele. Agora a empresa é sua. Então quando você para o negócio é porque você parou em algum momento. E tudo bem parar, porque a gente precisa parar. Senão a gente não vai encarar a morte para perceber por que a minha taça que eu amo tanto quebrou, gente. E aí? Vai sentir a dor. O que eu preciso soltar que eu não estou soltando? Exatamente. E aí, vamos pensar. Eu vou olhar porque foi bem interessante aqui que ela caiu, inclusive, ela caiu junto com um negócio que eu não sei nem como estava perto dela, tá? Uma coisa que eu comprei eu comprei. Aí eu vou ter que olhar para isso, né? Porque é um lugar que eu quero morar, que é Florianópolis. E em breve eu vou me mudar para lá. Eu fui para lá para conhecer o lugar e tudo, e eu comprei um negócio para contar para vocês ao vivo e a cores. Eu comprei isso aqui, ó, que é algo de rendeiras. Assim, lá na parte do litoral, assim, tem bastante rendeiras. Então elas fazem vários produtos, é um lugar bem conhecido. Eu comprei isso para dividir o livro. Ele é muito artesanal, então tem assim um trabalho. Ela contou para nós que demora muito tempo para fazer. Ela mostrou como é que fazia o processo. E eu comprei para dividir o livro, só que quando eu coloquei no livro, não sei, parecia que ele não fazia parte ali, não se encaixou no livro. Já tem a divisória do livro e tudo mais, eu acabava deixando ela ali bem feita. Mas eu disse, mas isso aqui não tá muito bem. Mas eu deixei ele igual, né? Eu senti, não, eu preciso encaixar. Isso é um olhar pra gente, quando a gente tenta se encaixar nas coisas que a gente não cabe mais, né? Eu tentei encaixar isso aqui de alguma forma ali. E agora quebrou a taça. Isso aqui tava no meio do livro, só que caiu junto, tá molhado, né? Chega, tá pingando aqui, ó. Caiu junto com a água, com a taça, e acabou de cair no chão. Então, assim, eu não sei dizer agora o que significa, mas eu sei que eu tenho que olhar, porque tem várias coisas ali. O aspecto artesanal, o aspecto da cidade que eu quero ir morar, o aspecto das rendeiras,
O que tem a ver isso, né? Eu trouxe para encaixar no livro, mas não se encaixou, Mas e eu insisti em colocar. quebrou com uma taça, e nós estamos falando de útero, e a taça estava com água, que está falando de emoção. Exatamente. Então, tá trazendo aspectos para a gente olhar que cada detalhe do dia a dia vai se encaixar nesses aspectos do conto, né? Vai ser um olhar de vida, morte e vida. Várias coisas estão jogando na nossa cara. Olha, tá na hora de sair, né? E se eu for fazer um comparativo com o que a gente estava falando ali, lá quando eu entrei, estudei o sagrado feminino, me reconectei com essa questão de ser da ciclicidade, entendi isso. Quando voltou às aulas de dança, eu tentei me encaixar de novo. Tentei me encaixar naquele grupo, voltei para fazer algumas aulas. Mas eu não me encaixava mais, porque eu saí daquele aspecto. Cada grupo tem as suas características, mas esse grupo específico aqui de Santa Maria Dança de Salão tem uma energia muito de reclamação, fofoca. Tu tem que ter uma fofoca para fazer parte do negócio. Se tu não interage na fofoca, tu não faz parte. Então eu tentei me encaixar, e agora eu fiquei pensando nessa questão aqui de ter tentado encaixar esse divisor de página ali do livro para quando eu tentei me encaixar lá para voltar. Da mesma forma, insistir, não, eu quero voltar para dança, eu quero voltar a ser aquela que dança sempre, e tá ali no meio. E a gente não se encaixa, a gente tenta fazer coisas e não permite essa morte de verdade, né? Não permite viver o luto dessas coisas. E o luto é uma palavra forte, mas tem que viver esse luto de cada coisa, né? Tá morrendo para abrir espaço para uma nova coisa, né? Muitas reflexões. Muitas reflexões hoje. A gente vem Fiquei uma pensando. semana, né, no grupo lá da Coragem, do Círculo da Coragem, a gente vem com muitas reflexões essa semana, né? Os astros estão se movimentando, segundo os astrólogos, e essa energia está batendo na gente aqui. E batendo O que forte. fazia razão ontem já não faz mais, né? Uhum. E em alguns momentos você sair desse emaranhado, é o que eu passei semana passada, você não se reconhece, você fala, tá, e agora? Oi, Brasil. Eu achava que era eu descobri que não sou eu, e agora quem sou eu? Né? O que é que eu faço? E aí eu me obriguei a parar. E eu não queria parar. Eu tentei, estava a ler 3 livros ao mesmo tempo, não absorvia nada. Tentava gravar vídeo, não saía nada. Aí eu falei, tá, para tudo, bora caminhar no parque. Fica sem fazer nada. Se dá o direito de não fazer nada. E aí parece que as coisas vão se encaixando, né? Porque a gente vai respeitando esse ritmo, essa batida, essa dança, né? E aí parece que a observação fica mais ampliada também, né? Nesse processo de silêncio eu fiquei mais ampliada. Tudo bem que eu estou estudando, né, a carta da sacerdotisa no tarô, e ela já causa esse movimento, né? De introspecção, de observação, que a gente acha que não está fazendo nada, mas está, né? Ou seja, É um movimento, né? é um movimento que estamos todas beijando a megera, né? Todos estamos beijando a megera. E a gente está hoje encerrando esse conto, né? Mulher Esqueleto quebrou a taça, ó, tem muita coisa a ver aí. Outros que Final do conto quebra a taça? A gente conversou sobre, analisando, né, essas lives aqui, o que a gente podia melhorar, como a gente podia começar um novo conto de uma forma diferente. Essa é a ideia, sempre evoluindo. Eu olho para o que tem que morrer, desde lá do primeiro conto, esse é o 70º, e quanta coisa mudou, muita coisa mudou, e a gente tem que sempre olhar para essa evolução. Então, essa taça aqui também representa o fim desse ciclo, desses contos até agora, começando um novo conto de formas diferentes, tentando fazer a live de formas diferentes, trazendo outros conteúdos. Outro detalhe, hein? O 7, não é? 70 encontros já? 7 é totalmente espiritual, né? Totalmente intuitivo. A gente precisa se reunir nos privados para a gente entender, depois a gente conta para o povo o que está acontecendo. As bruxas reunidas. E o 7 é o número que mais aparece no meu mapa numerológico. Em tudo que é coisa, ele tá. Ele tá em todos os anos, 7, não sei o que, 7 ciclos. Então, olha, e 7 anos de casamento.
Ó, Ai, gente, já vai terminar. Não sei quando o Instagram resolve terminar. Mas a gente se encontra na próxima terça a gente vai pular, porque a gente vai se reunir. Na próxima a gente volta. E para quem tá no YouTube, comenta aqui o que achou sobre isso, curte e se inscreve no canal. Beijo, gratidão, cheio.